estou aí para todas as áreas, né? Para todas as áreas, e óbvio que para a logística também é importante a gente dar esse logística, né, que é a área que eu sempre fui apaixonada. Eu sei que aqui tem colegas, né, outros professores, alunos, ex-alunos, né, profissionais aí da administração e da logística, sabem quanto eu sou apaixonada por essa área. E eu sempre dizia, gente, a logística, ela move o mundo, né? Então, a logística, ela é composta de 3 grandes áreas, né? Que é a área de suprimento, que é a área de armazenamento, que é a área da distribuição. E eu gosto muito de trazer sempre umas referências, né? Tem um autor de logística, né, que é considerado aí o pai da logística empresarial, Ronald Ballu, e ele diz assim, ó, olha o problema enfrentado pela logística e observem como tem tudo a ver com esse momento que nós passamos agora. Ele diz assim, o problema enfrentado pela logística é diminuir o hiato entre a produção e a demanda, de modo que os consumidores tenham bens e serviços quando e onde quiserem, e na condição física que desejarem. Olha que desafio, né? Então, se a gente for parar para ver, para observar, nessa pandemia do Covid-19, né, em que, por exemplo, o mundo todo precisou de equipamentos da área de saúde, como respiradores, medicamentos, EPIs, né, de importação à exportação e a entrega até o leito do paciente. Sem a logística, como é que a gente ficaria, né? E também nesse contexto vem aí o comércio eletrônico, né, que a gente viu que com o isolamento social as pessoas demandaram as compras, né, online, e a gente teve um crescimento imenso para que as compras chegassem até a casa do consumidor. Então, esse é o cenário que nós temos, né? Isso foi mundial, e eu trago para vocês alguns dados, né, do movimento aí Compre e Confie, que é um movimento de várias empresas do varejo online e da de Câmara Net, e olha só que dado único no varejo, né? O varejo online aí. Esses dados que vou trazer para vocês é de abril a junho desse ano, então nesse segundo trimestre. Olha só, 33 bilhões de reais foi o faturamento do varejo online nesse período de 3 meses. 104% de crescimento do faturamento comparado ao mesmo período do ano passado, de 2019. 82,8 milhões de compras online realizadas. 56,9% dos pedidos no varejo são feitos pelas mulheres, né? As mulheres estão comprando mais que os homens, mas os homens gastam mais, viu, gente? As mulheres compram mais, mas os homens gastam mais. 5,7 milhões de novos consumidores no e-commerce. Observem o desafio da logística, né? E 22,8% é o total de pessoas com acesso à internet que o e-commerce atinge. Então, assim, olha quantos desafios nós temos em relação à questão da logística, e em especial aí ao comércio, né, eletrônico. E aí eu já vou para a minha pergunta aí para o professor Vanderlei, né? Com dados tão animadores, né, em relação ao comércio eletrônico, por que a logística ela é considerada aí um caminho crítico para esse segmento? Ok, professora, eu agradeço pela pergunta, né? E antes de responder, eu gostaria de fazer uma rápida reflexão do que você falou, de que a gente que lida com logística, a gente sempre está lidando com trade-off, né? A gente sempre está lidando com decisões, com escolhas, né? E a logística, ela nos encanta exatamente por isso. Eu, como profissional de estratégia, eu sempre costumo dizer que a logística é estratégia na veia, né? Então, a logística é aquela área que está por detrás das cortinas, enquanto o marketing está fazendo todo o trabalho de divulgação, a logística está 24 horas garantindo que o abastecimento das nossas necessidades sejam atingidas. Bom, diante, então, desse contexto, respondendo a pergunta da professora Nívia, a gente realmente já tinha percebido que o comércio é nítida, né, a realidade do crescimento do comércio eletrônico na sociedade, e no Brasil não tem sido diferente. Só que com o advento da pandemia, com o advento do Covid-19, algo tão abrupto, né, tão cisne negro, como a gente costuma dizer,
criou toda uma situação diferente. No dia seguinte, a situação era totalmente diferente. Os consumidores mudaram seus hábitos, né? E aí, as compras virtuais, ou seja, com a questão de isolamento, as pessoas acabaram não tendo uma outra solução senão utilizar, né, do e-commerce, do comércio virtual, das compras virtuais, para satisfazer as nossas necessidades. E aí, o que acontece? As compras virtuais, elas têm duas sensibilidades básicas. A primeira sensibilidade básica do comércio eletrônico é o preço, e a segunda sensibilidade são os prazos de entrega. Então, se você não tiver um bom preço e você não tiver a garantia de um prazo de entrega, você não consegue fazer com que o mercado virtual, as compras virtuais avancem. E aí, o que acontece? Com essa aposta das empresas, já que o nosso tema é ligado a varejo, e considerando em que momento a logística se coloca como crítico, a partir do momento que os grandes varejistas, ou seja, grandes empresas de varejo, começaram a sofisticar os seus modelos logísticos para a utilização de metodologias de atendimento e de abastecimento de forma mais ágil, a exemplo do Ship from Store, que é o estoque de lojas físicas, por exemplo, que combina técnicas de reposição utilizando os modelos tradicionais dos centros de distribuições, a necessidade de aumentar a capacidade de produção das entregas digitais coloca a logística no centro das atenções. Ou seja, uma compra digital em que há uma sensibilidade muito grande a preço e principalmente a prazo, e a necessidade de se desenvolver por um mercado de varejo que tem essa dinâmica tão potencial, traz a logística para uma necessidade de complementar, de garantir que eu possa realmente fazer a entrega no destino final. E aí, esses cuidados na logística implicam na necessidade de investir em parcerias tecnológicas. Ou seja, não há como se fazer logística para atender compras eletrônicas para varejo se você não investir em parcerias tecnológicas, já que o modelo é dinâmico e altamente sofisticado. Não há como você ter uma logística como coadjuvante, a logística como sendo um caminho crítico, porque agora a estratégia é do frete expresso, ou seja, eu quero minha entrega para amanhã de manhã. E aí a logística cada vez mais se destaca e se coloca numa posição tal de ganhar espaço e que lhe leva a impor novos startups de logísticas, ou seja, novas parcerias de logística, novas maneiras de se fazer logística para atender esse comércio de pit stop, como eu costumo dizer, que é a logística de varejo para atender o comércio eletrônico, de maneira tal que ela possa se estender e ampliar por todas as regiões do nosso país. Por isso que a logística é considerada crítica. Ativar aqui meu áudio. É verdade essa sua colocação em relação à ansiedade, né, do consumidor, porque com esse isolamento social, né, as questões de ansiedade que fizeram estudo e mais de 70%, né, os varejistas aí da rede supermercadista online fizeram um estudo, principalmente Carrefour, Walmart, e eles fizeram um estudo onde dizia que mais de 70% do tempo que o consumidor ele perde aí em relação ao acompanhamento do pedido, para saber aonde o pedido dele está. Então, se ele faz a compra de manhã, ele quer realmente que essa compra seja entregue aí à tarde ou à noite, mas que seja no mesmo dia. Quer dizer, as exigências, até por conta do isolamento social, foram muito intensas para a logística. E aí A segunda... Sim, só para complementar, a gente imagina que essa diligência, esse acompanhamento em tempo real, se você não tiver frameworks tecnológicos muito sofisticados para que possa ter o acompanhamento desse ciclo logístico, você não tem confiança e credibilidade, então as pessoas não vão ao comércio eletrônico. Então, assim, por detrás de toda esse cenário de compras eletrônicas, você tem, né, um grande nível de plays logísticos e não logísticos, suportado por ferramentas tecnológicas para garantir exatamente essa informação real time. Exatamente. E é o que traz confiabilidade, né, a questão do comércio eletrônico.
Na próxima pergunta, a gente sabe que muitas são as estratégias aí utilizadas justamente para que o varejo supere, né, esses gargalos, algumas, né, como a fulfillment, né, atendimento ao pedido do cliente, last mile, última milha, a questão do ship from store, né, que é enviar da loja, dark stores, são as lojas escuras, entre outras tantas estratégias aí da área de logística bem específica, né, que estão sendo desenvolvidas e aprimoradas aí, e principalmente agora. E aí você poderia comentar quais são as vantagens, desvantagens, né? E comentar um pouco sobre essas estratégias. Essas estratégias, elas podem parecer relativamente novas para a gente, né? Já que o mercado eletrônico é um comércio em crescimento no Brasil. Mas se a gente for olhar em outras economias, já no outro nível de estágio, a gente vê que essas técnicas, essas estratégias logísticas, elas já são muito aplicadas. Mas antes da gente poder falar sobre essas estratégias logísticas, é importante que a gente possa contextualizar as estratégias dos grandes varejistas, né? Como que os varejistas estabelecem as suas parcerias para proporcionar maior visibilidade. Então, a gente busca agora, na verdade, o que se busca é visibilidade, né? Já que as lojas físicas estão fechadas, há uma necessidade muito grande de você colocar os seus produtos de forma visível para um universo cada vez maior de potenciais consumidores. E aí, existe um movimento muito importante aqui no Brasil, porque grandes varejistas, eles estão fazendo várias parcerias. A gente tem um caso da Mercado Livre, que agora está se reestruturando com o Mercado Pago, com o Mercado Envios. Tem a B2W Digital, que é uma grande varejista, a gente vai falar um pouco sobre ela mais na frente. A Via Varejo, a Amazon e a Magazine Luiza. Só nesses grandes exemplos aqui, de grandes varejistas, a gente tem o quê? As empresas em parcerias, né? Elas estão refazendo o seu modelo societário e se especializando em vendas na forma de marketplace. Ou seja, como que funciona esse mercado eletrônico? Ele se baseia em um comércio denominado de marketplace. Aí vocês perguntam, pô, professor, o que é um marketplace? A gente vai falar um pouco sobre eles. Antes da gente falar sobre todas essas técnicas, algumas dessas técnicas, existe um termo que é hoje muito comum utilizado nas relações de varejo, principalmente do comércio eletrônico. A primeira delas é a última milha, ou a last mile. A last mile, ela significa, na questão da logística, do transporte, refere-se à etapa ao transporte em que a mercadoria ela sai do centro de distribuição para o destino final. Ou seja, é aquele pedaço do caminho que, se algo der errado, você derruba toda a compra. Então, eles chamam de última milha. Então, há um olhar muito grande nessas empresas, sejam os varejistas, né, sejam os comercializadores dos produtos e também sejam os apoiadores logísticos, de olhar o que acontece na last mile, na última milha, seja ela para o B2B ou para o B2C. Essa última milha, ela tem uma característica muito interessante, muito importante, que requer todo um olhar muito aprofundado. 20% do valor logístico está na última milha. Naquela milha, na última distância que você vai percorrer para o produto chegar no ponto de consumo. Ou seja, é um fator de grande relevância para as empresas. Então, como corresponde a 20% do valor logístico, um grande investimento as empresas estão fazendo na última milha para que você não erre nessa logística de abastecimento. E só para vocês terem um exemplo, eu vou dar um exemplo, o exemplo da DHL alemã, que é considerada a maior operadora logística do mundo. Eles mantêm um programa de Big Data focado justamente nessa última milha, né? Os veículos de entrega das empresas, eles contam com informações chaves como condições de tráfego e clima, que possibilitam melhor escolha de trajeto, evitando ao máximo problemas imprevistos e custos desnecessários. E até inteligência artificial, para vocês terem uma ideia, já está sendo utilizado, né, na área de logística. Ou seja, a gente tem a logística high-tech, digamos assim. Não dá para fazer logística em comércio eletrônico se não for uma logística que esteja sustentada fortemente por um viés tecnológico. Então, há essa preocupação em investir na última milha ou na last mile. Um outro termo muito comum e muito utilizado
na logística de varejo, do comércio eletrônico, é o fulfillment. O fulfillment, ou full, como é muito conhecido, na verdade, é uma estratégia onde a empresa ela estrutura todo o processo logístico, né? Desde o momento do parceiro que está no marketplace, que vai fazer a venda através do ambiente colaborativo dos grandes varejistas, desde o estoque, separação, empacotamento até a entrega final na última milha, em tempo full. O que quer dizer isso? A estratégia full, ou fulfillment, que tem hoje no Brasil e no mundo tem sido muito utilizado, e o Mercado Livre tem utilizado ao máximo, potencializado ao máximo o uso desse modelo fulfillment. Ele quer dizer o seguinte: se você comprar até as 23 horas, ele entrega no dia seguinte. Tanto que quando vocês entrarem no site do Mercado Livre ou de outras empresas, você vai ver lá a entrega full. A entrega full significa isso, ou seja, eu vou fazer todo o esforço. Se você comprar hoje, eu lhe entrego no dia seguinte. Só para vocês terem uma ideia da magnitude do que é esse modelo de entrega full, o Mercado Livre só em 2020 já alocou para investimento em logística no mercado de envios, que é a parte da logística do Mercado Livre, 4 bilhões de reais. Então, 4 bilhões já estão sendo investidos, e exatamente desses 4 bilhões de reais é que originou, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, sobre a instalação do Mercado Livre lá em Lauro de Freitas, né? Para os vendedores do marketplace, ou seja, por exemplo, eu tenho uma Magazine Luiza e eu tenho a empresa Adidas, que coloca os seus produtos lá para vender nesse marketplace. Essas empresas de grandes varejistas, eles fornecem todo um pacote de ofertas que vai desde o crédito para a compra e de atendimento pós-venda desses vendedores. Isso que é muito comum a gente hoje falar em fintech, né? Por exemplo, o Mercado Pago. O Mercado Pago é um fintech, ou seja, é uma organização tecnológica financeira que garante todo o aporte de pagamento para essas compras. Então, o sistema full, o sistema de logística baseado em marketplace, que os vendedores tenham uma segurança que seus produtos vão ser comercializados nessas plataformas e vai ser feito um preço justo por ele. Só para vocês terem uma ideia, um resultado importante que o Mercado Livre teve em relação a quando instalou o modelo Fulfillment aqui no Brasil, em 2019, ou seja, as entregas com menos de 2 dias do Mercado Livre passou em 2019 de 55% para 70% em 2020, ou seja, eles conseguiram ampliar a garantia do atendimento das entregas em até 2 dias para 70%. E também é importante colocar para vocês como conhecimento que o Mercado Livre ele tinha 2 estruturas full até o final do primeiro semestre de 2020, em Cajamar e Louveira, em São Paulo, e agora instalou e já está funcionando a terceira estrutura Fulfillment, tá certo? Que é um grande CD em Lauro de Freitas, com capacidade para atender mais de 100 mil clientes e abrigar 500 funcionários. Só para vocês terem uma ideia da magnitude, né, do que é esse mercado full e o que é que essas empresas estão fazendo em termos de logística. A Mercado Livre não investe em lojas físicas, a exemplo de outros grandes varejistas, tá certo? E eles acreditam, né, que a estratégia do fulfillment garante que você possa ter essa logística rápida e ter esses grandes almoxerifados com entregas em até 24 horas. Um outro grande varejista que tem utilizado novas estratégias de logísticas é a Magazine Luiza, ou carinhosamente chamada de Magalu, e também a Via Varejo. Não sei se você sabe, a Via Varejo foi a junção das Casas Bahia, do Extra e do Ponto Frio, no seu ambiente.com. O que é que essas grandes, Magalu e Via Varejo, elas estruturaram o seu modelo de logística no que eles chamam de Dark Store. O que são as Dark Stores? As Dark Stores são lojas que foram fechadas na quarentena, né, pelos varejistas, por diversos motivos, e eles passaram a usar parte dessa rede de ponto de venda como lojas escuras, tá certo? Dark Stores, por tradução, quer dizer lojas escuras. São locais exclusivos para armazenamento, separação e envio de produtos online, tá certo? Diferentemente
do Mercado Livre, que usa o Fulfillment, a Magazine Luiza, via varejo, usa essas lojas escuras, ou seja, você usa parte dessas lojas que antes eram lojas de venda normais, tradicionais, convencionais, em quase que um almoxerifado, né? Elas não funcionam como loja, o cliente apenas vai lá e pega o produto. E o que aconteceu? Só a Magazine Luiza, o que eles fizeram? Das 1.100 unidades que eles têm no Brasil, 700 unidades, ou seja, 700 pontos de venda foram convertidas em dark stores. E essa medida ajudou a Magazine Luiza a alcançar um índice de 35% de entregas realizadas em até 24 horas. Ou seja, isso não é uma coisa pequena, ou seja, os resultados eles são astronômicos quando a gente olha o que se consegue. Mas Vanderlei, há um investimento muito grande. Sim, há um investimento muito grande, mas não é só um investimento financeiro, mas um investimento em tecnologia de informação, de telecomunicações, mas também um investimento em tecnologia de gestões. Por sua vez, a B2W, né, que é composta pela composição das Americanas.com e da Submarino, elas adotam uma estratégia misturada, diferente do Mercado Livre e da Vila Varejo. Elas usam o fulfillment, tá certo? Combinado com dark stores, ou seja, usa o modelo full de entrega com as lojas escuras. E a B2W, qual foi o principal resultado que a B2W teve com essa estratégia de logística? No segundo trimestre agora de 2020, essa empresa B2W, esse conjunto de Americanas e Submarino.com, eles alcançaram um patamar de 30% das entregas realizadas no mesmo dia do pedido. Aí vocês estão percebendo a amplitude que tem a logística e qual a importância que a logística tem decorrente dessas novas estratégias para atender o varejo. Por fim, nós temos o exemplo da Amazon e AliExpress, né? AliExpress, muita gente conhece, é aquele marketplace chinês, tá certo? Eles usam uma técnica um pouco diferente. Eles chamam de dropshipping, né? Literalmente, o que significa o dropshipping? Significa largar remessa. Consiste basicamente em deixar entrega o estoque dos produtos por conta de outra empresa. Ou seja, como é que a Amazon e a AliExpress faz? Eles utilizam o e-commerce, a venda é realizada no e-commerce e a venda do produto ela é feita nesse ambiente do marketplace, mas o envio é feito pelo fornecedor parceiro. E é o fornecedor quem vai enviar para o consumidor final, ou seja, o varejista, a grande varejista não entra. O dropshipping ainda não é muito utilizado aqui no Brasil, tá certo? Mas com a expansão da Amazon e da AliExpress aqui no Brasil, a gente entende que esse modelo do dropshipping também pode ser um modelo mais aplicável. Mas os modelos mais utilizados hoje é o fulfillment e o dark store das lojas escuras pelo Magazine Luiza. Por fim, tem uma outra estratégia, por fim, mas não menos importante, que é importante a gente colocar aqui, que é uma estratégia muito interessante, que está sendo implementada pela Mercado Livre, que ele chama da estratégia dos places. Tá? O Mercado Envios, que é a parte logística do Mercado Livre, eles estruturaram uma rede de 1.300 parceiros de lojistas distribuídos em 4 estados do país. E esses parceiros lojistas, o que eles fazem? Eles recebem os produtos dos vendedores do marketplace no ambiente da Mercado Livre, tá certo? E entrega isso aonde? Entrega em livrarias, em supermercados, em lojas pequenas, entrega em postos de gasolina, tá certo? E esses produtos, uma vez entregues nesses que eles chamam de parceiros, hoje são 1.300 parceiros, eles são entregues e depois as carretas e os transportadores da Mercado Livre vai fazendo um recolhimento desses produtos e esses produtos chegam ao consumidor final. Então, a gente já começa a pensar aqui. Olha que interessante. Mercado Livre na Bahia. Uhum. Aqui ele está falando disso. Se o Mercado Livre está aqui na Bahia, de repente, quem sabe se a gente não pode ter esse modelo de places, né, com livraria, com armarinho, com lojas pequenas que possam ser parceiros da Mercado Livre, receber esses produtos das vendas utilizadas pelo marketplace e, a partir daí, gerar oportunidade de negócio. Então, eu achei muito interessante e eu não podia deixar de falar para vocês. Então, seria isso, professora, resumidamente, o que eu teria para falar dessas estratégias
mais tecnológicas e de ponta utilizado. Fique à vontade agora para poder me questionar ou fazer outro tipo de pergunta que julgar necessário. Excelentes considerações, né? A gente aprende sempre e observem quantas estratégias são necessárias para dar conta, né, desse mercado aí intenso e a logística sendo protagonista, né, no cenário mundial. Ela agora não está mais só nos bastidores, agora ela realmente foi colocada numa posição estratégica, só que visual para todo mundo, né? Porque antes as pessoas talvez não tivessem muita curiosidade em saber como é que os produtos chegam à casa dela depois que ela acessa o AliExpress e leva aí 40 dias, né, 35, às vezes 90, para poder chegar à sua casa, né? E eu acho que com essa questão da quantidade, do aumento da demanda de compras aí eletrônicas, isso ficou bem mais à vista, né? Em relação à questão dos pequenos negócios, né? A gente sabe que aqui no nosso país, 99% das empresas, né, são pequenos negócios. Microempreendedor individual e pequenos negócios. Então, dá mais ou menos cerca de 13 milhões de empresas aí antes de outubro, né, do Sebrae. E o Sebrae, junto com a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, eles fizeram uma pesquisa, né, com mais de 7 mil empresários desses pequenos negócios em todos os estados brasileiros, final de maio, início de junho, né? E a pesquisa é o impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios. E aí, nessa pesquisa, eles observaram que 47% desses pequenos negócios já vendiam utilizando a internet, redes sociais, aplicativos. 13% que começaram a vender com a questão da pandemia, né? Então, se a gente observar, né, nesse contexto, como é que o marketplace e a logística podem aí se tornar um diferencial justamente para esses pequenos negócios, né, que aderiram a esse mercado, que ampliaram, o que é que você considera aí de importante destacar? Excelente pergunta, professora. Eu te agradeço, né, a oportunidade de poder explicar um pouco essa questão, porque realmente faz parte das minhas inquietudes entender o que é que vai acontecer com os pequenos negócios, né? Como que os pequenos podem participar desse grande banquete, né? Que é esse mundo do varejo, do comércio eletrônico de alta tecnologia. Bom, para que a gente possa falar onde estarão as oportunidades para os pequenos, né? Quando a gente fala os pequenos, podem ser os pequenos de Salvador, de Lauro de Freitas, de Itabaiana, que é uma cidade em Sergipe que eu adoro muito. Deve ter gente de Itabaiana assistindo essa live aí, pessoal interessado em oportunidade de negócio. Então, assim, para falar sobre isso, eu tenho que explicar um pouco o que é o marketplace, né? Porque talvez muitas pessoas talvez não saibam, não perceberam ainda o que é o marketplace. Por exemplo, quando você entra num site, vou dar um exemplo aqui, você entra no site da Magazine Luiza, lá da Magalu. Por exemplo, o ano passado eu precisava comprar um material elétrico, uns pequenos lustres aqui para casa, e eu entrei no site da Magazine Luiza e olhei lá, achei o lustre e tal, comprei. Quando eu comprei, aí veio a mensagem: esse produto vai ser entregue pela empresa Acende a Luz Limitada. Aí eu falei: acende a luz? Eu já fiquei com medo, né? Eu falei: se for acende a luz, essa acende a luz não vai me entregar esse negócio. Já comecei a ficar preocupado. Mas aí, no primeiro momento que eu fiquei preocupado, eu também disse: não, mas eu estou comprando no site da Magazine Luiza. Se der algum problema, é a Magazine Luiza quem vai responder por esse luz, por essa lumináriazinha que eu estou comprando na empresa Acende a Luz lá de Curitiba. Aí depois disso é que eu vim entender, né, o que aqui. Poxa, mas o marketplace na verdade é um espaço onde vendedores e compradores se encontram e fazem suas transações. O marketplace, eu costumo dizer que é um grande tablado eletrônico, virtual, de alta tecnologia, né? São os grandes sites dessas empresas.com, Magazine Luiza, Amazon, AliExpress, casasbahia.com, extra.com. Então, esses grandes varejistas, eles têm esse espaço, tá certo? Esses marketplaces, que são plataformas onde vendedores oferecem seus produtos e serviços a potenciais compradores.
Ou seja, através do ambiente virtual dessas grandes empresas, os vendedores colocam seus produtos, dão visibilidade. Essa estratégia consiste em disponibilizar, nesses ambientes virtuais, os meus negócios. Ou seja, eu posso ser uma grande empresa, por exemplo, hoje a BMW, ela utiliza o Mercado Livre para vender carro. Outras empresas automobilísticas já estão vendendo através de Amazon ou outros grupos de grandes varejistas. Mas também pode ter o pequeno, pode ter Dona Joana, Dona Maria, que fabrica o seu produto de artesanato e que ela pode, de alguma forma, seja através de cooperação, de cooperativa ou apoio de players tipo Sebrae, que possam participar desse chamado banquete do marketplace. Ele está aberto do pequeno para o grande. O Mercado Livre já disse, nós estamos abertos para tudo, a gente quer vender tudo, a gente quer socializar o comércio eletrônico. Então, para isso, muitas empresas poderão participar desse marketplace. E aí, eu costumo sempre dizer, essa estratégia possibilita amplas possibilidades de parceria. As possibilidades não dá para você medir, entendeu? Ela está desde o pequeno a vender um conjunto de lápis ou vender um carro, ou vender uma lancha, tá certo? Depende muito do arranjo que é feito, né? Depende muito da forma como você vai chegar. Então, essas possibilidades elas estão para todas. E aí, nessa minha pesquisa sobre marketplaces para pequenos, eu descobri um exemplo interessantíssimo que eu queria compartilhar aqui com vocês. Existe um marketplace que foi criado por um conjunto de jovens. Ele é chamado de ebarrioweb.com. ebarrioweb.com. É um exemplo muito interessante. O que é esse ebarrioweb.com? É um marketplace que foi criado por pessoas, por jovens, e eles desenvolveram um shopping virtual de marketplace que conecta empreendedores da periferia de São Paulo aos consumidores. Esse shopping virtual, ele divulga, ele vende produtos e serviços e ainda ajuda na criação de uma comunidade. Hoje, esse shopping virtual do ebarrioweb.com, ele tem 32 empreendedores e eles estão cadastrados na plataforma e a meta é chegar a 70 empreendedores até o final deste ano. O marketplace criado, ele não cobra mensalidade e o faturamento vem de uma taxa de 10% sobre cada venda realizada, já que você precisa deixar um ambiente funcionando 24 horas por dia, é um ambiente tecnológico, então a remuneração vem em um percentual em cima de cada venda. Então, este marketplace, ele foi criado para formar, apoiar e gerar oportunidades para empreendedores da economia criativa que moram nas periferias. São lojas virtuais desse público, né? O público se cadastra e tem uma aprovação e aí traz uma loja virtual dentro dele para dentro dessa plataforma. E aí eu pergunto, se existem os grandes marketplaces, por que não podem existir os pequenos marketplaces? Ou por que os pequenos marketplaces não podem se estruturar, né, com apoio institucional dos órgãos de fomento que existe para isso? Ou seja, o que eu quero dizer com isso que o mundo eletrônico, ele é um mundo que muitas pessoas dizem assim, mas professor Vanderlei, mas só quem pode participar é quem tem alta tecnologia e quem tem altos recursos financeiros. Para a formação dos marketplaces, realmente o investimento não é pequeno, mas a gente vê que já existem exemplos surgindo que podem chegar a uma realidade mais próxima das realidades das comunidades mais carentes e mais precisadas. Ou seja, este não é um mundo que essa festa só é de um grupo seleto. Ela pode sim ser aberta para outras pessoas, para outros players e para outras empresas, inclusive as pequenas empresas, professora. Prof, quero lhe dizer que já são 20 para as 8, acredite. Então, eu duas últimas perguntas e já vou passar para o chat depois que você responder, porque já tem algumas questões aqui. A primeira é em relação aos Correios, né? Que a gente sabe que o movimento dos Correios, nessa questão da pandemia, cresceu muito, mas as constantes greves aí, inclusive eles estão em greve, estão afetando esse ramo do varejo online, né? Quais são as estratégias que essas empresas estão adotando para fugir, driblar
essa crise do Correio. E a última questão em relação ao Estado da Bahia, a respeito da logística. Como é que o Estado está inserido aí, se posicionando aí em termos de logística frente a outros? E aí, depois que você respondeu, eu já passo as perguntas. Joé, e eu vou ser rapidinho. Primeiro, o seguinte, o impacto, né, da questão da instabilidade que hoje tem no Correios é total. Por quê? O comércio eletrônico ele está muito pendurado, porque são coisas normalmente de comércio eletrônico de varejo, está muito baseado em produtos de volumes de médio a pequeno. Então, o Correio realmente é um operador logístico que ele tem um papel muito importante nesse mundo logístico. O que está acontecendo é o seguinte, que quando se percebeu essa instabilidade que vem acontecendo com o Correio já leva algum tempo, vários grandes varejistas começaram a investir em frota própria. Essa que é a realidade. Por exemplo, a Mercado Livre recentemente comprou uma frota de mais de 150 carretas para atender o Norte e Nordeste. Isso é a realidade. A Mercado Livre, por exemplo, a Magazine Luiza, através da sua startup Logbi, já está com mais de 4.000 mini transportadoras registradas para poder fazer o transporte. Ou seja, a saída que as empresas varejistas e grandes varejistas estão vendo é de poder investir em frotas próprias, né? Até a Mercado Livre usa uma frase muito interessante: mais CDs e menos correios, né? Então, o que pode ser ameaça para uns é oportunidade para outros. Só que é o seguinte, quem é que pode investir nessas grandes frotas de transporte? São os grandes, né? Existe um dado aqui que é interessante, que diz o seguinte: 8 a cada 10 varejistas online de pequeno e médio porte dependem dos Correios como fonte principal dos fretes aos clientes. Como é que fica esses varejistas de pequeno e médio porte? Essa frota própria que os grandes varejistas estão implementando para os seus transportes, eles também estão disponibilizando para os pequenos varejistas, certo? Além de poder trazer à tona um universo de microtransportadores que existem, né, como uma oportunidade. Então, com a questão do Correio, a estratégia que as empresas estão utilizando é investir, os grandes investindo em frota própria, certo? E os pequenos podendo utilizar de uma parte dessa frota própria dos grandes e também utilizando as malhas de cooperação dos microtransportadores através das startups de logística. É um outro mercado que está crescendo, né? São as empresas startups, são as novas empresas no mundo da logística que podem gerar oportunidades interessantes. Bom, com relação à Bahia, né, a gente tem uma coisa interessante, né? Ou seja, a instalação do CD Fulfillment da Mercado Livre em Lauro de Freitas é um marco. Talvez as pessoas não tenham se percebido ainda, porque isso foi instalado em plena pandemia. Mas para vocês terem uma ideia da magnitude que são essas estratégias, nunca mais a logística da Bahia será a mesma. Por quê? Porque a vinda, né, desse CD full da Mercado Livre para cá romper um paradigma, né? Porque a nossa logística realmente aqui na Bahia ainda é uma logística que necessita melhor se organizar, ter uma visão mais clara sobre o mercado de varejo eletrônico. Eu digo que a logística da Bahia ainda não está preparada, mas ainda há tempo de se preparar, porque existem inúmeras possibilidades de parceria. Só para vocês terem uma ideia, o Nordeste hoje já responde por 16% das vendas do setor de vendas de varejo no mercado eletrônico, atrás do Sudeste com 54% e da região Sul com 17%. Ou seja, a instalação dessa estrutura full aqui em Lauro de Freitas não é só para atender o mercado baiano, mas para atender a todo o Nordeste, tá certo? E para concluir, assim, parecia coincidência, exatamente hoje um candidato a prefeito de Salvador, tá certo? Que eu não vou dizer o nome porque a minha ideia aqui não é fazer propaganda, mas ele está escrito lá, quem entrar nas redes sociais hoje vai ver, ele diz exatamente o seguinte, que uma das plataformas de governo dele, a prefeito de Salvador, primeiro, é transformar Salvador em uma Smart City, né? Uma cidade inteligente. E segundo, é implementar na região de Águas Claras um polo de logística. Olha só, né? Que oportunidade gigante para a gente. Então, mesmo que a Bahia não esteja ainda num estágio considerado adequado para absorver esse mundo da logística de varejo do mercado eletrônico, mas todos os movimentos, seja no sentido empresarial
ou institucional nos leva a abrir um leque de oportunidades. E esses leques de oportunidade podem gerar oportunidade não somente para as empresas, mas também para as carreiras também e para a qualificação das pessoas que estavam um pouco meio desanimadas com essa área de logística na Bahia. Então, um novo gás está chegando e a gente não poderia perder a oportunidade, não só para a Bahia, mas também para o Nordeste. O povo lá de Itabaiana, olha, nós vamos também, a logística vai chegar lá, ou seja, a perspectiva é que se cresce a Bahia, cresce o Nordeste todo. Como eu costumo dizer, ninguém larga a mão de ninguém. Ok? É isso mesmo, Wanderlei, é isso mesmo. Gente, se vocês estão gostando aí desse nosso bate-papo, né? Eu e o professor Wanderlei, a gente já faz parte do Núcleo de Administração de Produção e Logística. Nosso núcleo se reúne aí uma vez por mês, nas sextas-feiras, né? Às 17 horas. E a nossa próxima reunião será no dia 25 de setembro. Então, vou deixar meu e-mail aí no bate-papo, porque se vocês quiserem participar, integrar esse grupo de estudo, que é tão legal, né? Vocês tiveram aí uma pequena amostra, né, do que acontece nas reuniões, vai ser bem legal. Vou começar com as perguntas. A primeira é Kleber, ele fala em relação à logística da entrega fracionada, que é um grande desafio, pois é uma grande quantidade e locais de entregas diversos, né? Como é possível fazer o rastreamento dessa mercadoria? Até na hora exata da entrega, a exatidão, né, dessa entrega fracionada. Então, agradeço a pergunta. A entrega fracionada realmente ela está no seio do que é o varejo, né? O varejo é isso. O varejo por si só ele já tem essa coisa, né, miúda, como a gente costuma dizer. Então, assim, primeiro que os modelos de distribuição, olha, vamos pegar o exemplo da Mercado Livre. Eles entregam produtos em padaria, entrega produto em livraria, entrega produto em pequenas lojas para que esses produtos sejam entrepostos de entrega. Só que é o seguinte, como é que isso funciona, né? Esses produtos, eles funcionam através de alta tecnologia, ou seja, nós temos pequenos participando desse mundo da logística de varejo, do mundo fracionado, da entrega fracionada, mas as cargas, elas são rastreáveis a partir de que forma? Você perceber, hoje você vê, não existe uma carga hoje que não funcione sem códigos eletrônicos, né? Seja QR Code ou código de barras. Então, o que acontece? Os sistemas de marketplace, eles são apoiados por sistemas sofisticados que a gente chama de Business Process Management System. São sistemas de gerenciamento de processos que permite que eu interligue várias informações, né? As ferramentas ERPs, por exemplo, no nível de sofisticação, elas permitem isso, ou seja, você vai podendo, através dessas leituras ponto a ponto, você vai identificando onde as cargas estão, tá certo? E a partir do momento que você identifica onde as cargas estão, você faz a leitura de um celular, né? Hoje, com um celular, que na verdade é um leitor de código de barras, você pode ali, a pessoa que está fazendo a entrega, está no entreposto, ele passou, fez a leitura daquele QR Code, automaticamente aquela informação ela já é transferida para um centro de base e você pode ter exatamente a posição. É muito comum, por exemplo, os Correios têm isso. Hoje, todos os grandes players de varejo utilizam isso. Eu sou um grande utilizador disso. Ou seja, tudo que eu compro, eu rastreio minha carga até chegar. Eu consigo hoje rastrear minha carga até chegar na portaria, né? Eu vejo no site, eu acompanho pelo meu celular, nos sites que eu compro, e ele diz, olha, o produto já saiu da transportadora e está indo para sua casa. E a partir daí, ele disse para mim assim, o produto acabou de chegar na sua residência. Eu ligo para a portaria, o produto está na residência. Né? Isso eu já pude comprovar. Agora, na pandemia, várias compras que eu fiz, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, comprei várias coisas, notebook, comprei tudo por compras eletrônicas e o rastreamento foi assim de uma perfeição que eu confesso que eu fiquei assustado. Ok? Outra questão aqui, é viável? Tem várias, viu? Então, ó, acelera aí com as respostas, a gente dá conta. É viável fazer vias com transportadoras ou somente os correios é suficiente? E aí eu já trago outra para você. Podemos afirmar que mesmo com a pandemia tendo diminuído significativamente o lucro de lógicas físicas, o marketplace conseguiu equilibrar as coisas? Então, vamos lá, vamos por parte, né? Olha,
A questão dos Correios, né? Assim, a passagem do modelo de entrega saindo dos Correios para outros players é uma passagem imediata? Não é imediata, né? Não é imediata. Então, eu acredito, né? Eu acredito que os Correios ele vai conseguir se restabelecer, né? Vai passar por esse processo de reorganização, não sei como é que vai ser, se vai privatizar ou não, mas o Correio ele tem uma base de dados, uma base de informação muito grande, né? O Correio conhece todos os endereços, conhece tudo. Então, essa base de informação, isso é um capital, né? E é um capital muito importante. Eu acho que com uma melhor gestão dos Correios e com uma informatização, ou seja, com um choque de tecnologia nos Correios, eu creio que os Correios ele vai ser um grande competidor do player, tá certo? Não obstante os movimentos dos grandes varejistas de ter frota própria, mas isso tem um limite, né? Isso tem um limite, tá certo? Então, eu acredito que mesmo com as dificuldades que existem hoje, com os investimentos em frota própria desses players do mercado varejista de comércio eletrônico, eu acho que o Correio tem potencial para recuperar o tempo perdido. Agora vai depender, né, de um modelo de gestão mais arrojado e mais disruptivo, ok? A segunda pergunta foi em relação ao lucro do marketplace Ele conseguiu em relação às equilibrar, né? lojas equilibrar. Veja só, eu não tenho esses números ainda, esses números ainda não são possíveis, eles não foram computados porque nós estamos vivendo o olho do furacão, tá certo? Mas, assim, como o mercado eletrônico é algo que existe antes da pandemia, né? O que é que eu entendo? Eu entendo o seguinte, que mesmo quando passa essa crise do coronavírus, né, o uso dos marketplaces para a compra, eles vão continuar crescendo, né? Mas professor, mas Vanderlei, mas eu quero comprar um vestido, eu quero comprar uma bermuda, eu quero ir lá experimentar a bermuda. Eu quero ir lá experimentar. Eu vou comprar uma bermuda para uma festa e quando a bermuda chegar não foi a cor que eu queria, não foi do tamanho que eu queria. Então, assim, eu entendo que ainda vai coexistir as lojas físicas, mas as lojas físicas elas vão cada vez mais ter menos estoques e mais, digamos assim, demonstração, certo? E mais demonstrações, porque, na verdade, as lojas físicas elas vão ter que ter uma parte que vai ser virtual, né? Ou seja, eu entendo que vai conviver, tá certo? A estratégia das vendas físicas com a estratégia das vendas virtuais. E eu acho até que elas vão se complementar, entendeu? Eu acho que elas não vão ser concorrentes. Eu acho que o objetivo talvez não seja dizer assim, que a gente consiga ter mais lucro, que tenha mais resultado, partindo-se apenas para as compras virtuais. Mas eu acho que não. Eu acho que vai ser um processo natural, entendeu? Tanto que as empresas físicas elas vão se reestruturar para que elas possam cada vez mais participar desses mundos do marketplace, porque à medida que forem crescendo, né, que for aumentando o acesso de empresas, de vendedores a esse mundo digital, as taxas cobradas, eu acredito que serão menores. E é um ambiente altamente competitivo. Então, acho que a competitividade ela vai ajudar para que haja uma margem onde todos possam ganhar. Não sei se eu pude atender. Para mim, sim, né? Mas aí qualquer coisa, vocês botam no chat de novo. Como aumentar a consciência no meio empresarial sobre a modelagem matemática e a contribuição da pesquisa operacional na logística? Então, vamos lá. Olha que pergunta interessante, né? Modelagem matemática e pesquisa operacional. Nas minhas aulas de logística, nos cursos que eu já proferi aula, seja na graduação ou na pós-graduação, eu sempre senti essa dificuldade, né, da gente poder discutir as questões tecnológicas, as questões analíticas, né, desse mundo tecnológico que é, por exemplo, um simulador. Né? Para você usar um simulador, você tem que entender de programação, você tem que entender de matemática. Né? Hoje, esse mercado ele ainda está muito, digamos assim, restrito. Ainda há uma visão restrita, não somente das empresas, porque não querem investir, porque acham que os investimentos são muito altos, e também por parte das academias, das universidades, no preparo dos seus alunos
para lidar com essas questões tecnológicas, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz o meu curso de administração, eu dei programação linear, eu dei integral, eu dei derivada, dei derivada, inclusive, no segundo grau. Eu aprendi derivada no segundo grau, quando eu estudei na Escola Técnica Federal da Bahia. E a gente vê que a resistência, o medo, vem muito do desconhecimento. Então, a gente pode até fazer uma outra live sobre esse assunto. Seguinte, como que muda o mindset, né, dos mercados, das empresas, das pessoas, das universidades, para que a gente não veja o mundo da matemática como algo, o bicho-papão, você entende? Então, hoje, muitas vezes, a gente foge dessas discussões e o que a gente vê muito no mercado são profissionais não preparados para lidar com essas questões matemáticas, essas questões de cálculos mais complexos que o mundo da logística demanda, né? E a gente vê ainda uma reserva de mercado muito grande. Então, eu entendo que esse é um caminho ainda a ser percorrido, só que isso depende muito também da mudança cultural. Isso vem não somente, isso não nasce nas empresas, isso vai nascendo no meio da sociedade e há de haver uma revolução educacional para que a gente possa mudar os currículos escolares e, a partir daí, a gente já aprender essas questões para, quando chegarmos no mercado, a gente ter menos barreiras. É o que eu acho, é como eu vejo. É isso mesmo. Só incrementando a questão em relação à pesquisa operacional, nós temos a professora Albenice aqui, que está com a turma dela toda de pesquisa operacional, por isso que ela está aí fazendo registrando essa pergunta, né? Porque a turma dela está aqui. E só lembrando, né, do termo logística, que vem do latim logistics, que era o quê? Cálculo e raciocínio. Então, como é que não vai envolver matemática e pesquisa operacional aí, principalmente em relação à teoria das filas, né, Vanderlei? Que a gente Sim, a teoria das filas. Utiliza muito em pesquisa operacional e para a operação da logística não tem como deixar de ser, principalmente aí nos sistemas ligados aí à questão do atendimento da logística, do atendimento à pedido do cliente, né? Professora, me permita Claro. Só mais uma provocação, aproveitando essa Pode. pergunta, é o seguinte: a gente percebe muito hoje no mercado logístico, principalmente nos estados como Norte, Nordeste e tal, o nível de remuneração do profissional de logística é muito baixo, né? E esse nível de remuneração muito baixo também está associado à questão da qualificação. Então, é muito importante nós estarmos atentos a essas questões, porque se você tiver bons profissionais que tenham essa formação, que tenham esse expertise, esse conhecimento de ser um profissional 4.0, como a gente costuma dizer, da revolução tecnológica, refazendo esse modelo, com certeza os níveis salariais vão aumentar, porque você não vai contratar um profissional de logística que saiba lidar com um problema de programação linear, de programação de sistema de rotas, que não entenda, que ele entenda do processo lógico de como funciona. Com certeza esse profissional ele não vai custar barato para o mercado. Então, essa questão, a questão do ensino da matemática, a questão da aplicação, do uso, ele também tem a ver com o nível de remuneração que o mercado hoje oferece aos profissionais de logística. Então, essa também é mais uma provocação que a gente pode ter, que também ela vem da academia e que reflui também para o mercado. Ok? Tá tendo uma discussão bem legal aqui no chat sobre a questão dos Correios, né? Porque Paulo coloca da questão social que o Correio traz aí e é reconhecido por toda a população brasileira, né? Mas muitas pessoas estão a favor aí dessa questão da privatização, né? Mas aí alguns questionamentos também, né? Se é uma área estratégica, por que privatizar? Então, talvez você queira dar uma palavrinha sobre isso, uma palavrinha, Vanderlei. Olha, veja só, eu, por exemplo, eu trabalho atualmente na Petrobras. Trabalho na Petrobras há 38 anos, né? Trabalho numa empresa de economia, mas trabalho numa estatal, como os Correios, né? Se você me perguntar essa discussão do modelo, quem é mais eficiente, é o sistema público ou o sistema privado, eu acho o seguinte, eu acho que são sistemas que se complementam, tá? Eu acho que tem boas iniciativas, boas práticas de gestão no sistema público, tem boas práticas de gestão no sistema privado, assim como tem práticas não tão boas em um e não tão boas no outro. O que acontece em relação aos Correios, a discussão, eu estou fazendo um papel aqui do mensageiro, ok? Eu trouxe para vocês aqui um cenário. Esse é o cenário que está acontecendo.
Ou seja, as empresas estão adotando as suas estratégias próprias, né, de forma tal que não dependa tanto do correio. Mas se vocês perceberem, alguém me perguntou se o correio ele tem capacidade de dar essa volta por cima. Eu acho que tem capacidade, sim, mesmo que seja no modelo público ou no modelo privado. Isso, na verdade, a discussão aqui nossa é uma discussão técnica, né? Olhando do ponto de vista técnico, olhando como gestor, como administrador de empresas, do ponto de vista de quem está do lado do sistema público, eu digo o seguinte, que há condição sim, né? No momento, as condições são desfavoráveis. Se são desfavoráveis e é necessário tomar decisões rápidas, o mercado está se reorganizando. Mas acho que o correio ele pode se reorganizar e eu acredito que ele vai continuar sendo um play muito importante no mundo da logística, entende? Então, assim, a minha ideia não é dizer que se privatizar é que vai melhorar, não. A gestão tem que melhorar. Se a gestão ela vai estar no público ou no privado, essa é uma outra discussão. Mas o modelo não pode ser mais o mesmo, entendeu? Existe até um livro, existe um conceito que chama da modernidade líquida, do Bauman, que o conceito da modernidade líquida diz o seguinte: hoje tudo é fluido. O dia seguinte a gente não sabe o que é que vai acontecer. Então, essa mentalidade de que tudo é fluido, de que as coisas são VUCA, as coisas são vulneráveis, são complexas, são ambíguas, isso acontece também no mundo das empresas. Então, a revolução é uma revolução que tem que ser da gestão, entendeu? Não se o modelo é público ou é privado. A revolução tem que ser da gestão e, o que é mais importante, que seja uma revolução da gestão onde a gente possa fazer um grande acordo nacional, né? Eu sempre coloco, por exemplo, alguém me perguntou hoje no WhatsApp, Vanderlei, mas não já está na hora da gente não produzir as coisas na China? Poxa, entende? Por exemplo, o Brasil, não só o Brasil, mas muitos países abdicaram das suas indústrias e deixaram que as coisas fossem feitas do outro lado do hemisfério, né? Mas só que hoje isso já está mudando. Então, eu já me questiono, por exemplo, uma bolsa que minha filha está utilizando aqui, muito bonitinha, quando eu fui olhar, made in China, mas ela podia ter sido feita aqui em Castelo Branco, né? Por que ela não pode ser feita em Castelo Branco? Então, essa discussão que eu chamo de união nacional, entendeu? A gente tem que discutir as questões que possam fazer com que o nosso país volte a se reindustrializar, porque realmente nós abdicamos. Nós, não somente o Brasil, o mundo todo. Não é à toa que os Estados Unidos está com o lema América para os americanos, né? Que foi o lema que elegeu o presidente. Então, assim, voltando à questão dos Correios, acho sim que o Correio tem condição, tem vantagens competitivas, tem conhecimento, agora tem que ter um choque de gestão. Hoje, será que é possível ainda fazer, porque são 8h04, será que tem mais... Vamos dar 5 minutinhos só? Será que é possível? Só para responder essas perguntas e a gente fecha? Vamos tentar, né? Pessoal, eu peço que, né, 5 minutinhos só. 8h10 a gente termina, né? João Marcelo pergunta, em relação às marketplaces, uma entrega internacional seja aplicada no valor por menos de $2 e uma entrega nacional, até mesmo para o mesmo estado, custa R$25. Qual é o ponto em que estabelece essa grande diferença de preço? Isso é grave, né? Aí você tem vários fatores. O primeiro que eu vejo de cara é a carga tributária, né? A carga tributária é algo realmente que precisa ser revista, né? A carga tributária reflete nessa diferença. Outra coisa que reflete nessa diferença, a produtividade, né? A nossa produtividade, os nossos processos, elas têm que melhorar a nossa produtividade, né? Agora, logicamente, a gente sabe que, por exemplo, quando você tem determinados produtos, o pessoal dá exemplo de cadeado. Né? Diz que, por exemplo, chega um cadeado da China aqui, o preço é menor, ou seja, eu consigo trazer um cadeado, isso eu não sei se é fake news, tá? Muita gente falou aí. Você consegue trazer um cadeado da China que vai custar mais barato do que o preço de custo aqui no Brasil, né? A gente sabe que a China ela tem uma particularidade, uma especificidade, né? A China consegue fazer produtos em grande escala e com uma produtividade astronômica. Mas também a gente sabe que eles têm problemas lá, né? De legislação, de direitos. A gente sabe que tem tudo isso. Então, assim, eu acho que
é mais importante do que a gente ficar discutindo se é mais vantagem trazer um cadeado mais barato da China para cá, porque vai ser mais competitivo, é a gente olhar para dentro dos nossos processos, olhar para dentro das nossas fábricas, olhar para dentro das nossas empresas. Vanderlei, desculpa, seu áudio está dando, parecendo uma microfonia. Está meio, assim, abafado. Não sei se... Deixa eu tentar colocar um fone para ver se melhora, né? Vamos ver se melhora. Oi? Está me ouvindo, Pro? Tô ouvindo, sim. Tô ouvindo. Melhora, com o fone. Melhorou? Não, ainda está com microfonia. Acho que... Vai falando aí, prof, para ver se... Talvez se alguém que tiver com Agora está ótimo. Agora voltou. Aberto. Então, assim, eu acho que é tão importante quanto a gente discutir um preço de um produto vindo de fora mais competitivo, seja no mercado eletrônico ou não, é a gente poder discutir as estruturas, ou seja, os alicerces que vão fazer com que os nossos custos de produção baixem, fazer com que a nossa carga tributária baixe e a gente possa, no Brasil, fazermos produtos competitivos para gerarmos emprego no Brasil, entende? Porque eu costumo dizer muito isso, o que sustenta a economia de um país é a indústria. Comércio, serviço, tudo isso é consequência. E eu sei que, por exemplo, o Brasil tem características de turismo e tudo mais, mas é preciso a gente rever a indústria brasileira. O Brasil é um país hoje de consumo, não é um país de produção. E a gente precisa fazer essa revolução, né? Precisamos todos juntos, através dos nossos futuros profissionais, administradores, engenheiros, médicos, todos os profissionais, rediscutir a maneira como a gente trata as nossas questões produtivas aqui, para que a gente possa fazer esse equilíbrio primeiro interno, entendeu? Porque quando nós fizermos o equilíbrio interno dos nossos custos, vai ficar mais fácil da gente verificar se aquilo que está vindo é um dumping ou não, porque pode ser um dumping, entendeu? Pode ser um dumping. Então, assim, eu me preocupo muito com essa questão da nossa indústria e não vejo outra saída senão reduzir custos, melhorar a produtividade, fazer mais com menos e reduzir carga tributária. A partir daí é que a gente pode fazer essas comparações, né, considerando produtos que venham de outros lugares com uma competitividade bastante acirrada. Oh, acabei de saber que a gente tem mais 15 minutinhos, né? Que coisa boa para responder as perguntas. Felipe Neves, ele diz assim, ó, por que o investimento em malha férrea é tão fraco no Brasil, haja vista a extensão geográfica do país e os benefícios desse tipo de modal? Concordo em gênero, número e grau. Eu outro dia estava dando uma aula de logística falando sobre modais, né? E exatamente eu estava mostrando isso, né? E fiz uma comparação interessante, que, por exemplo, a Rússia, ela tem uma extensão geográfica assim tão grande quanto o Brasil. E a malha ferroviária lá, se eu não me engano, é de 80%, ela cobre 80% do país, na Rússia. A Transiberiana, é isso mesmo, 80%. 80%. Então, aí eu tô ficando bom, né? Esse negócio de números. Daqui a pouco eu vou me transformar, eu vou ser um administrador economista. Então, assim, a Rússia tem esse investimento. O Brasil, que é um país continental, né? Quando a gente vai para o modal ferroviário, a gente deve ter o quê, professora? 15%? 20%? Acho que não chega a 20%, o modal ferroviário. Porque a gente sabe que o modal ferroviário ele é muito aplicável, depende, por exemplo, para mercado eletrônico, para compras eletrônicas, logicamente que a gente pensa sempre no modal rodoviário, modal aéreo, porque são compras expedidas, frete expresso, como eu falei aqui. A questão do Brasil, isso vem desde a década de 60, quando se instalaram as indústrias automobilísticas aqui. Então, houve um lobby muito forte, né? Um lobby muito forte para se investir em rodovias, para poder vender carros, né? Vender automóveis e tudo mais, né? E menos em ferrovias, certo? E a partir daí, ou seja, esse foi o primeiro erro. O segundo erro é que o Brasil abandonou, a partir da década de 70, os seus planos plurianuais de desenvolvimento. Tá? Os planos passam a ser planos de quem está no poder. Né?
o plano do presidente A, o plano do presidente... Os planos eles têm que ser plurianuais. E os presidentes, os gestores que chegam, eles vão dar continuidade. Então, por exemplo, nos planos plurianuais de desenvolvimento brasileiro, de escoamento, porque o Brasil é um país de commodities. Então, o que acontece? Era necessário se fazer um investimento muito grande na malha ferroviária, porque a malha ferroviária ela se adequa muito bem às características de produção do Brasil. E, além de se adequar muito bem, ela tem custos menores, mas, logicamente, que ela sozinha não atende. É necessário você fazer a multimodalidade, ou seja, você tem que usar o multimodal. Né? Essa que é a recomendação. Mas eu acredito e tributo que o grande problema, né, foi de gestão, ou seja, o problema é que o Brasil não tem uma malha ferroviária à altura, né, foi que se deixou, não se investiu, o que existia foi degradado, vídeo exemplo da Leste Brasileira, Atlântico Sul. Hoje existem alguns movimentos de empresas particulares do agronegócio fazendo as suas malhas individuais, usando aqueles bitrens que a gente já conhece, mas assim, eu acredito que o problema da malha ferroviária brasileira é decorrente de problema de gestão e de lobby das empresas automobilísticas. Ok? Paulo também coloca, deixa eu ver se foi Paulo, a malha hidroviária também seria uma boa, né? Felipe coloca, morei na Itália, lá o modal é bem mais usado, país agrícola e industrial. Sim, a malha Hidroviária. hidroviária, sempre elas se complementam, certo? O Brasil, por características, ele sempre vai ter um modal rodoviário como grande preponderante. Mas isso não quer dizer que a gente possa desenvolver a malha hidroviária, né, a malha aquaviária. Você pode desenvolver sim, você inclusive existem alguns movimentos aí com portos privados que estão sendo construídos, né, estão sendo revigorados, né, para você aquecer a malha hidroviária brasileira. O grande problema da malha hidroviária brasileira são os portos. Tá? Os portos precisam ser remodelados, eles precisam ser readaptados, eles precisam passar também por uma disrupção, uma caórdia, né, para poder você melhor organizar e serem mais produtivos. Então, acho que no momento que a gente conseguir deixar os portos mais produtivos, mais organizados, a malha hidroviária, ela naturalmente ela vai crescer, não somente pelas características das geográficas brasileira, mas pelo movimento mundial de se utilizar esse tipo de transporte, ok? Raoni pergunta, como podemos começar a mensurar e acompanhar a logística em pequenas e médias empresas? Vejo na prática um grande gargalo. Sou contador e acompanho várias empresas, e a logística é sempre um grande problema e não a grande solução. Então, Raoni, é o seguinte, veja só, a logística ela tem um custo muito alto na matriz de custo da organização, né? E por ela ter esse custo tão alto, né, eu costumo dizer o seguinte, que a logística ajuda a empresa a aumentar os lucros pela redução dos custos, né? Quanto mais otimizado tiver o meu processo logístico, quanto mais controlado tiver o meu processo logístico, menos custos eu vou ter e vou aumentar a minha margem de receita. A grande questão é que as empresas ainda precisam olhar a logística como um fator de estratégia, um fator de diferencial de competitividade. Os seus centros de distribuição, seus almoxerifados, melhorar os seus processos, melhorar o nível de qualificação das pessoas que estão trabalhando na logística, né? Porque as pequenas, muitas vezes, elas dizem o seguinte, mas isso aí eu posso terceirizar. Pode, você pode terceirizar. Pode terceirizar o transporte, você pode terceirizar o almoxerifado, você pode terceirizar todas essas coisas. O grande problema é um problema cultural. É um problema cultural porque a logística disponibiliza de recursos, de informações que podem sim serem auditadas, podem sim ser monitoradas, tá certo? E podem sim serem tornadas transparentes. É só uma questão de importância, né? No momento em que a organização, né, o seu dono, ele acredita de que ali ele pode perder dinheiro, o que é que ele vai fazer? Não, eu vou colocar uma empresa de contabilidade, uma empresa de assessoria logística, uma empresa de accounting para poder fazer esse monitoramento desses custos, tá certo? E você pode utilizar, por exemplo, cooperativas, né, as pequenas,
podem fazer assim, já, mas eu não tenho infraestrutura para fazer esse acompanhamento dos custos. Existe o Sebrae, existem vários órgãos de fomento que podem ajudar as pequenas empresas a melhorar o seu controle financeiro. E a questão do controle financeiro, da educação financeira, é algo que aqui no Brasil a gente precisa modificar, né? Porque muitas vezes as pessoas não, como se ganha muito, não percebem as perdas. Só que agora, cada vez mais, né, os lucros, as margens de lucros vão diminuir e vai ser necessário sim você olhar a logística como um fator de redução do lucro por aumento dos custos. Então, eu digo que é uma questão apenas de organização, de consciência, para poder colocar a logística como um centro de custo responsável. Ou seja, tem centro de custo de logística na minha empresa? Não tem. Tem que implementar. Por quê? Porque ela tem um peso muito importante na matriz de custo da organização, seja ela de que tamanho for. Ai, que bom, né? Poxa, tantas mensagens assim de agradecimento em relação à live, né? Que as pessoas estão gostando muito, te parabenizando ao CRA, parabenizando a todos nós. Estamos super felizes, né? Só uma observação aqui que o Felipe coloca, né? Que lá na Itália o que está em voga são as cooperativas, né? Que é as organizações aí do terceiro setor, com facilidade de crédito, enfim, né? Neide também coloca, acredito que as empresas precisam investir mais em pessoas, né? Como diz que a Venato, não adianta ter tecnologia, máquinas e equipamentos se não tiver pessoas capazes de transformar. Neide, eu sou administradora, eu tenho muita angústia em relação a isso, né? A gente sabe que trabalhamos aí com os 3 P's, né? Pessoas, produtos e processos, mas sem as pessoas, minha amiga, não vai produto nem serviço e muito menos processo. Então, a gente tem que ter esse cuidado humanizado, né? Gente, vou agradecer a Vanderlei, né? Como sempre, meu amigo, você é maravilhoso, né? Eu, a cada dia, eu convivo aí com você nas sexta-feiras aí da nossa reunião no Núcleo. E, assim, muito obrigada mesmo por compartilhar esse conhecimento todo. Agradeço a todos que estão aqui presentes, né? Agradeço aí ao CRA, professor Edilson, a Alana, a equipe toda, todos os professores que também estão aqui, de diversas faculdades, né? Diversas universidades, meus alunos queridos e ex-alunos, né? Agradeço muito e peço para que vocês abram as câmeras agora para a gente fazer uma foto aí, né, Vanderlei? Se você quiser falar aí as últimas considerações, meu amigo. Eu gostaria. Eu gostaria de deixar algumas inquietudes no ar, né? Então, assim, ótimo, pessoal, ótimo. veja só, logística, mercado eletrônico, qualquer outro tipo de atividade, sempre elas vão ter, por mais ameaças que existam, elas vão existir oportunidades. Sejam oportunidade para as carreiras, sejam oportunidade para as empresas. Buscar conhecimento e qualificação é a primeira lição de casa, né? E essa qualificação e esse conhecimento é importante não somente para a empregabilidade, mas também para a trabalhabilidade, né? A questão da gente ter um olhar de empreendedor, porque, infelizmente, não vai ter postos de trabalho para todo mundo. Então, a gente tem que ter essa consciência do foco na empregabilidade, ou seja, naquilo da sua carteira de trabalho, mas também na sua capacidade de inovar e de fazer diferente. Uma outra inquietude que eu queria compartilhar com vocês: vamos buscar as oportunidades de arranjo nesse mundo do marketplace, né? Seja grande, seja pequeno, que tipo de oportunidade? Mercado Livre está aqui, Mercado Livre, o que é que você pode fazer? Nós temos pequenas empresas, CRA se apresente, Sebrae se apresente, Secretaria de... Vamos chamar as empresas pelo seguinte: esse mundo que a gente vive hoje, ou seja, toda essa dificuldade que a gente está vivendo hoje, desse vírus, dessa hecatombe que a gente está vivendo, não é à toa. A gente tem que sair disso fortalecido. A gente precisa ter parcerias entre fornecedores, entre vendedores. A gente precisa usar da empatia, se colocar no lugar do outro, e estimular o fortalecimento da economia do nosso país. Porque só assim, juntos, a gente vai poder superar essa crise através das lições que vão construir o nosso futuro. Entendeu? É isso que eu gostaria de deixar como compartilhamento das minhas inquietudes para vocês. Ninguém larga a mão de ninguém, né, Vanderlei? Ninguém larga a mão de ninguém, é por aí. Gente, vamos para a foto, abram suas câmeras, né? Agradeço aí a participação de todos. Vamos tirar aí, ó, sorrisão. Ok. Nós estamos aí com 100 participantes aí, né? 100 participantes. Adorei, viu, gente? Obrigada aí por tudo. Agradeço imensamente aí ao CRA pela oportunidade. Vanderlei, novamente, meu filho, obrigado, viu?
Olha, Ó, professor, gente, eu acabei de receber aqui um recado. Parabéns, seu filho do Canadá. oh, que filhão! Aí, ó, o filhão Meu do filho está Canadá aí presente assistindo. também, o Matheus. Matando a saudade, Matheus, do Ah, que bom, que papai. bom. Professor Oh, que Edilson, bom. obrigado. Alana, obrigado. Gente, muito obrigada mesmo, viu, pela noite de hoje. Assim, foi muito legal, muito maravilhosa mesmo. Obrigado a todos vocês, tá? Lívia, Diga, professor. Vanderlei, acho que Oi, professor. nós da diretoria do CRA, à frente, a administradora Tânia Dias, Sim, estamos muito Protânia. felizes com essa live. Que Desde bom. o início eu apostei muito nisso. Quando eu li uma proposta feita por Nívia e por Vanderlei para essa possibilidade desta noite, imediatamente eu acatei e achei que seria uma coisa importante na Foi formação do mesmo. administrador. Sim, Ele sim. tem que ter essa informação sobre logística. É o sucesso das organizações. Não adianta você produzir, não adianta você ter serviços, não adianta você comercializar se você não tiver um Não esquema tem que bom de entregar. distribuição. Eu acho que foi uma noite muito boa, uma aula, aprendi muito com o Vanderlei, muito com Nívia, e nós queremos agradecer muito a vocês e principalmente ao público que está conosco. Com Repara certeza, até só, agora. nós fechamos 1 hora e 20 minutos com 100 pessoas. Já Foi. tivemos um número maior, mas fechamos com 100 pessoas. Eu acho isso um sucesso muito grande. Este é o Sucesso, caminho. professor, com certeza. Este é o caminho. E nós vamos fornecer àquelas pessoas que se credenciaram, que efetivamente participaram, o certificado de participação. É outro ganho também que o CRA propicia, principalmente as pessoas que têm que comprovar atividades complementares, como é o caso dos estudantes Sim, de sim, administração. E uma outra coisa exato. também que eu acho importante é essa interiorização do CRA. Quanta gente do interior deve estar aí nessa live? Quanta Meus gente? alunos de Santo Antônio de Jesus e região com certeza estão aqui. Tem outra coisa também importante que veio para ficar. A pandemia deu esses caminhos todos para nós. Já Verdade. estamos percorrendo isso aí, mas aceleramos esse processo. E nós ainda temos lives esse mês, de setembro ainda teremos. Outubro e novembro nós já estamos fazendo programações e nós vamos continuar com esse caminho, porque é uma forma de nós atingirmos não só os alunos e as pessoas da capital, como também o pessoal do interior do estado. Então, essa é uma preocupação muito grande na atual diretoria do CRA. Interiorização das nossas ações. É uma forma de aproximar mais essas pessoas do que se faz aqui no CRA Salvador. Ok? Perfeito. Uma boa noite para todos vocês. Obrigado aí Boa noite. pelos que Obrigada. Obrigada. Ficamos felizes com tudo que aconteceu nessa noite. E esperamos também. sucesso nas próximas lives e nos próximos cursos. Amanhã já teremos um curso. Amanhã à tarde e também na quinta-feira à tarde, nós teremos um curso de responsabilidade técnica dos profissionais de administração. Aí nós teremos 2 belíssimos instrutores, é o Alexandre Seabra, que muitos de vocês já conhecem, e o Gerson Dias. Ambos são nossos companheiros do CRA, têm uma larga experiência nesse assunto, eles vão brindar. Nós batemos ontem mais de 300 inscrições para esse curso de amanhã. Então, esse é o caminho. Quando nós só tínhamos atividade presencial, a gente, quando tinha 30, 40 participantes, a gente até se regozijava. Hoje nós podemos ter. Nós tivemos aqui um momento de 711 inscrições. Então, esse realmente é o caminho para nós levarmos a mensagem da administração para todos os rincões do Estado. Vocês são convidados também. Não sei se ainda há tempo para inscrição. A senhora Alana vai responder. Acredito que ainda para esse evento de amanhã. Ok? A Alana postou o link, pessoal. Ela postou o link, a Alana colocou no chat o link da live de amanhã, sobre responsabilidade técnica. Pronto. Olha aí, uma boa noite para todos vocês. Boa noite. Obrigado, Lívia. Obrigado, Vanderlei. Obrigada, gente. Obrigado a vocês. Eu que agradeço. Tá bom? Eu que agradeço. Uma boa noite a todos os participantes dessa live. Boa noite, professor. Boa noite. Live maravilhosa. Vários ex-alunos aqui nessas fotos. Oh, que bom. Fico muito feliz com isso. Tá? Uma boa noite para todos. Boa noite.